Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. O sistema de sacrifícios. Para entender o complexo sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, precisamos demonstrar isso através da sua funcionalidade com os sacrifícios designados na Bíblia Sagrada. E aí não teremos dificuldade para entender. Na verdade, para cada sacrifício havia uma ordenança especial relacionada às cerimônias, sempre que deveriam seguir à risca para que fosse entendido a objetividade daquele sacrifício. A necessidade da importância dos sacrifícios pelos pecados se fizeram indispensáveis à vida do homem, começando ainda lá no começo de tudo, com Adão e Eva. Depois que eles pecaram, Deus, o Criador, estabeleceu em sua infinita sabedoria que o seu trono de justiça requeria a punição pelo pecado. Por sua perfeita justiça, Deus criou, foi Ele quem criou o sistema de sacrifício para a punição e perdão dos pecadores, e por esse modo poder satisfazer a sua justiça e promover a paz entre ambos, homem e Deus. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. O sistema de sacrifícios adotados, especialmente por Israel, o povo que passou a representar os interesses de Deus na face da terra, antes de ser uma ideia de Moisés, foi um sistema ordenado por Deus. E ele foi colocado na mente e no coração de toda a vida da nação israelita. Os livros de Êxodo e Levítico, especialmente, foram os livros que apresentam com precisão as práticas dos sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Os sacrifícios e ofertas geralmente eram tomadas tanto do reino vegetal como do reino animal. Do reino vegetal, empregavam-se alguns alimentos como farinha, cevada, trigo, bolos, incensos, e as libações eram feitas com vinhos nas ofertas de bebidas, por exemplo. Do reino animal, trazia-se bois, cabras, carneiros e pombos. Não se ofereciam peixes e nem sacrifícios humanos. Está lá em Levítico 18, 21. Os 7 primeiros capítulos levíticos, por exemplo, nos falam de 5 tipos de ofertas ou de sacrifícios para se chegar ao sacrifício supremo, que foi o sacrifício de Cristo. Geralmente em Israel, esse sacrifício supremo para Israel era o que acontecia uma vez por ano no grande dia da expiação. Em termos de tipologia bíblica, as 5 ofertas, sem falar na oferta do grande dia da expiação, todas apontam para Jesus, o Filho de Deus, aquele que se fez carne para identificar-se com os homens e que fez o sacrifício maior na cruz do Calvário. Cada uma das ofertas constitui figura do sacrifício maior e único que o Senhor Jesus Cristo realizou no Monte Caveira, no Monte do Calvário. Para entender toda a funcionalidade, todo esse complexo sistema, devemos entender começando pela chamada oferta voluntária, que também tinha o nome de holocausto. Lá em Levíticos 1 e 2 nos fala sobre isso. As ofertas levíticas eram essenciais
sem dúvida, tipologicamente falando, para representar a obra de Cristo. Cada tipo de oferta era relativa às prescrições divinas em termos de qualidade e de natureza dessa oferta. A primeira de todas as ofertas tinha um caráter vicário, e a partir de então, todas as demais ofertas dependem dessa primeira oferta. Ora, não se podia oferecer uma oferta pelo pecado, a menos que houvesse sido feita uma oferta de expiação. Não se oferecia uma oferta de paz, a menos que se tivesse sido feita uma oferta expiatória. 3 das primeiras ofertas eram voluntárias e as outras 3 eram obrigatórias. Já dissemos em capítulo anterior que o altar de holocaustos é o mesmo utilizado para as outras ofertas feitas com fogo. Esse altar tinha na sua estrutura interna madeira de cetim ou acácia recoberto com bronze. Havia uma grelha ou uma tela de bronze colocada no fundo desse altar para assar as carnes ou para queimá-las. Para esta oferta, Deus estabeleceu leis que haveriam de orientar os ofertantes, e especialmente os sacerdotes quanto à sua efetivação. Os rituais seriam executados pelos sacerdotes, Arão e seus filhos, nos dias de Israel. E por isso, o fogo do altar deveria ser mantido o tempo todo aceso. As ofertas de holocausto eram chamadas ofertas queimadas, porque o animal oferecido era queimado por inteiro até virar cinza. Está lá em Levíticos 6, 12 e 13. A palavra holocausto no hebraico, olá, significa levantar, fazer subir, ou aquilo que acende. Era, na verdade, esse altar, uma peça impressionante, porque era uma peça quadrada, em forma de baú, e era cheia de terra até a metade. Nos seus 4 cantos haviam 4 chifres, ou 4 pontas, cobertas com bronze, ou cobre, os quais significavam segurança e autoridade. Quando o sacerdote colocava a vítima do sacrifício sobre o altar, o cheiro suave do sacrifício subia para o ar, para que o mesmo subisse para o alto as narinas de Deus, uma linguagem figurada e antropomórfica em relação a Deus. Este é um modo de se referir a Deus, atribuindo ele coisas típicas dos humanos. Os holocaustos eram oferecidos cada manhã e ao cair da tarde. Nos dias comuns, por exemplo, era oferecido apenas um cordeiro com 1 ano de idade, sem defeito algum. Aos sábados eram oferecidos 2 cordeiros, um pela manhã e outro pela tarde. Os animais oferecidos podiam ser também, às vezes, um boi, uma ovelha, uma cabra, pombinho ou até mesmo rola, de acordo com as posses de cada ofertante. Cada um desses animais, na verdade, tipifica o sacrifício de Jesus. Um deles muito interessante é o boi serviçal, porque Jesus foi chamado servo de Jeová. E uma das tipologias relacionadas ao boi é o do serviço, do animal que serve. A oferta geralmente era voluntária, da própria vontade do ofertante, e tinha por objetivo aproximar-se de Deus para conquistar a sua aceitação. Quando o sacerdote imolava o animal perante os olhos do ofertante, o mesmo, ou seja, o ofertante, colocava as mãos sobre o animal, dando a entender que aquele animal para o sacrifício era o seu substituto. A aceitação do ofertante dependia da aceitação da oferta perante o Senhor. O animal era imolado fora da tenda e depois era conduzido ao altar de holocaustos. O sacerdote ordenava ao ofertante a colocar suas mãos sobre a cabeça da vítima sacrificada e, por esse modo, o ofertante estava, de fato, transferindo sua posição de pecador arrependido
para o animal sacrificado. O animal inteiro, com exceção do seu sangue, era queimado, e a fumaça do holocausto subia como ato consagratório ao Senhor. O próprio ofertante, e com a ajuda dos levitas, tinham que degolar a sua vítima. O sacrifício de Cristo, por exemplo, como holocausto, foi uma oferta agradável ao Pai. E 2 textos na Bíblia exprimem essa verdade. Um está em Efésios 2, 5 e 2, quando diz: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Lá em Hebreus 9,14 diz mais: pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O que é que nós entendemos nisso? Que o mérito infinito do seu sacrifício é atribuído por Deus ao pecador que recebe a Cristo por Salvador e Senhor da sua vida. Esse é o caso da oferta de manjares, da oferta de holocausto. A oferta de manjares era também uma oferta voluntária. E esta oferta tinha um caráter especial, porque representava a gratidão do hebreu em poder tirar da fecundidade da terra os cereais comestíveis e oferecê-los ao Senhor como um sacrifício de manjares. Era a consagração do fruto do trabalho do crente. Enquanto que na oferta de holocausto, nós vemos a Cristo pessoalmente entregando-se inteiramente para a satisfação do plano de salvação projetado pelo Pai. Nós vemos na oferta de manjares a tipificação de Cristo na formosura do seu caráter. Essa oferta podia ser crua ou cozida, só não podia conter mel nem fermento, está lá em Levítico 2 e 11. A oferta da flor de farinha, o trigo especialmente, fazia parte da dieta alimentar do povo judeu. Por ser um produto da terra que representava o trabalho e suor do homem, o trigo era um tipo perfeito de Cristo. E isto é muito importante a gente considerar. O mel, a despeito da sua doçura e de ser agradável ao paladar, era um produto proibido, por ser produto da extração de árvores e ervas, que produzia acidez, criando e causando fermentação. Por isso o mel era proibido. Tipologicamente, nós vemos 2 aspectos interessantes sobre o mel. O mel, por ser produto da erva do campo e das árvores, compara-se à glória do homem. Por outro lado, positivamente, o mel pode ser uma representação da doçura da palavra de Deus. Toda oferta de manjares continha azeite, que é tipo do Espírito Santo. A mistura de farinha fina com azeite simbolizava a obediência de Cristo até a morte. O sacerdócio do crente no Novo Testamento se alimenta de Jesus Cristo. O azeite é tipo do Espírito Santo e as suas múltiplas operações na vida de Cristo. E quando o homem, principalmente, o azeite é, pois, um símbolo da unção do Espírito Santo. Quando o ofertante trazia a sua oferta, além dessa oferta de vegetais ser santificada, o sacerdote tinha direito a tomar parte nesta oferta, com todo o incenso, e o queimava sobre o altar com o cheiro suave ao Senhor. Para quem o comia, precisava ter vida santa para comer dessa oferta. Essa oferta era também oferecida na chamada festa das primícias. Era uma oferta que se compunha de grãos novos, macios, e dizia respeito à primeira colheita que se fazia e envolvia toda a adoração de quem ofertava. Que lições aprendemos com isto? E como pode ser aplicada à vida cristã hoje? Nós somos chamados pelo apóstolo Pedro em sua epístola de sacerdócio real. E nós aprendemos que Deus nos dá toda a provisão espiritual que precisamos para o fortalecimento da vida cristã cotidiana. Por isso, a fragrância dessa oferta é a fragrância do Filho de Deus, que subiu ao Pai e que nos convida a que participemos do banquete espiritual. Cristo mesmo é esta nossa porção.
E por isso nós devemos e precisamos buscar a santidade para tornar-nos aptos a participarmos do alimento espiritual que Ele nos dá. A outra oferta é a chamada oferta do sacrifício pacífico. Essencialmente, é chamada oferta de paz. Era uma oferta de gratidão, um modo especial de estabelecer comunhão com Deus. Nesse sacrifício do animal oferecido, tanto o sacerdote quanto o ofertante podiam comer da carne do animal imolado. A oferta significava, literalmente, um presente oferecido a Deus, denotando que o ofertante está em comunhão com Deus e está feliz. O ofertante imolava o animal, tirava as porções especiais, separando-as do sangue e da gordura do animal. E toda a obra de Cristo, meu caro professor, deve ser ensinada assim, em relação com a paz com Deus, é expressa na oferta de paz. Outra grande lição que nós aprendemos é quanto ao entendimento de que Cristo foi a nossa oferta pacífica para com Deus. Pois Ele se fez propiciação, expiação e ao mesmo tempo reconciliação. Vários textos vêm nos provar isso em Romanos 3:25, Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11, 2 Coríntios 5:19, Efésios 2:16, por exemplo. Por sua morte, Cristo revelou a graça de Deus. Deus, que é justo e justificador, aceitou a oferta de seu Filho Jesus e suspendeu a sentença de condenação contra o pecador. Ele se tornou a nossa paz, porque Ele é também chamado o príncipe da paz. Um outro tipo de oferta é a oferta pela culpa da transgressão. O homem se fez pecador e o seu pecado entranhou em sua natureza. Por isso, ele é pecador, condição herdada de nossos primeiros pais. Romanos 3:23. O ser humano herdou de Adão a natureza pecaminosa e não tem como escapar da pena do pecado, a não ser por uma intervenção divina. Foi o que Deus fez quando enviou seu Filho unigênito para se fazer homem e, por esse modo, identificar-se conosco, pagando a pena do pecado por todos os homens, mediante sua obra expiatória e substitutiva. Diferentemente da oferta voluntária, esta oferta é obrigatória e requer um representante legal. A outra coisa interessante que eu quero chamar a atenção é a chamada oferta como sacrifício pelo pecado. Não tem nada a ver aqui especificamente com o grande dia da expiação. Porque, diferentemente das ofertas voluntárias do holocausto, dos manjares, da oferta pacífica, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram ofertas obrigatórias se alguém quisesse alcançar o perdão de Deus. E a oferta pelo pecado identifica o homem como tendo uma natureza pecaminosa e que no dia a dia ele comete falhas. Ele peca contra Deus, peca contra o seu corpo, peca contra o espírito. Há diferença entre o pecado entranhado na natureza humana e o pecado cometido. Jesus se fez pecado por nós como nosso substituto. E a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, o sacrifício pelo pecado tinha que ser feito fora do arraial. Ou seja, o animal teria que morrer fora do arraial e Jesus foi morto fora do arraial. Eram as ofertas que podiam acontecer diariamente. Porém, de todo o sistema de sacrifícios, o grande dia da expiação é o dia mais marcante e importante na vida do povo de Israel. Em Levítico 25, versículo 9, vai mostrar isso. O mais importante evento das festas de Israel no calendário judaico era indubitavelmente esse dia. Uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, aproximadamente, cuja data no nosso calendário acontece geralmente entre o fim de setembro e início de outubro. Nesse dia, todos os israelitas dedicavam seu tempo,
para jejuar e se santificar, quando nenhum trabalho físico podia ser feito, e quando todo o pão tinha que ser comido sem fermento. Nesse dia especial, o sumo sacerdote, no caso da história de Israel no deserto, Arão e seus filhos se dedicavam inteiramente aos serviços que envolviam a expiação dos pecados do povo de Israel. Tudo era santificado naquele dia: o tabernáculo, os seus móveis e os próprios sacerdotes, que não podiam ministrar na presença de Deus sem que eles tomassem um banho geral, se limpassem completamente e mudassem completamente as suas roupas. Apesar de todos os sacrifícios feitos durante todo o ano pelos mais variados tipos de pecados e transgressões, tinha-se a impressão que nem tudo era 100% resolvido, e exigiam, de fato, expiação para que pudessem gozar da comunhão com Deus. Nesse dia especial, todo Israel, devidamente santificado e separado, se postava do lado de fora do tabernáculo, esperando ver a aceitação de Deus da sua oferta pelo pecado. A palavra expiação no hebraico bíblico é kafar, que significa cobrir, e transmite a ideia de cobrir o pecado da presença de Deus, mediante uma reparação de substituição no lugar do pecador. A expiação requeria o sangue da vítima substitutiva, que era um animal inocente que era imolado no lugar do pecador. Era uma forma de aplacar a ira de Deus, que significava de fato uma reação natural e automática da santidade de Deus contra o pecado. O dia da expiação, portanto, era um dia solene, quando todo o povo de Israel se postava ao redor do tabernáculo e oferecia seus sacrifícios através do sumo sacerdote pelos seus pecados. Esse era um dia de expectativas, quando todos se humilhavam diante do Senhor. Era ao mesmo tempo um dia de contrição de todas as famílias que esperavam o perdão de Deus. Não havia festa nessa hora, ninguém brincava, ninguém ria. Na verdade, todos ficavam em plena expectativa. No dia da expiação, significava que todas as impurezas carnais, iniquidades, transgressões da lei de Deus e outros pecados deveriam ser removidos completamente. O sumo sacerdote, depois de devidamente santificado e vestido com as roupagens próprias do cerimonial, entrava na presença de Deus, depois de ministrar no lugar santo. E ao entrar ali, ele não entrava de qualquer forma. Ele entrava representando a si mesmo pelas roupagens especiais e levava consigo uma vasilha, um receptáculo com o sangue do animal inocente que havia sido imolado pelo povo. E quando ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, no temor de Deus, era aspergir sobre a tampa da arca, que era o propiciatório. Ele aspergia o sangue para cobrir a lei de Deus dentro da arca. O sangue era a substituição inocente do animal que morreu e dos pecados do povo. É interessante a gente considerar esses aspectos. Nessa história do dia da expiação, havia também os chamados 2 bodes do chamado Yom Kippur, que era o chamado bode expiatório emissário, tão mal compreendido e ensinado de forma equivocada, especialmente pelo Adventismo. Sob a orientação de Deus, Arão, o sumo sacerdote, lançava a sorte sobre os 2 bodes, os quais um deles era para o Senhor, e o outro bode seria chamado bode emissário. E esse bode seria conduzido para longe do tabernáculo e do povo, abandonado lá no deserto. O que fazia Arão? Arão, o sacerdote, deveria impor as mãos sobre a cabeça do bode vivo
e sobre ele confessar todas as iniquidades e transgressões de Israel e seus pecados, e depois tomá-lo pelos chifres, e dos seus levitas levavam para bem longe no deserto, indicando e simbolizando que levava para longe da vida de Israel e do povo de Israel. Todas as iniquidades de Israel eram levadas para bem distante. Isso era o bode vivo. Depois de lançar a sorte sobre os 2 bodes, um seria para o Senhor e o outro seria para Azazel. Azazel é um nome que pode ter várias interpretações. É uma palavra que vem das raízes hebraicas, bode, ou azai, voltar-se, virar-se. A maioria dos rabinos judeus entendia que Azazel era o local onde o bode era enviado no deserto. A crença de que Azazel se referia a um demônio também vem da tradição da cabala judaica, que diz que Israel era salvo das astúcias do diabo quando este bode era enviado. É claro que não é isso que a Bíblia ensina e não é o que nós entendemos. Existem alguns teólogos que até interpretam esse bode emissário como sendo o diabo. É outro equívoco enorme, o que se constitui um contrassenso, pois seria o mesmo que afirmar que o diabo também levaria os nossos pecados sobre si para o deserto. Isso não é verdade. Alguns se referem a esse bode como um demônio do deserto, mas na doutrina cristã essa interpretação é inaceitável, pois Jesus, quando se fez o bode expiatório, cumpriu todas as exigências da justiça do Pai. E o bode emissário tão somente era um símbolo do distanciamento de todas as iniquidades e pecados do povo com esse bode vivo lá no meio do deserto. Então é muito importante a gente entender, aqui no dia da expiação, chamado dia do Yom Kippur, que é identificado nas festas judaicas como o dia do perdão, o dia de perdão de Yahvé, de Jeová ou Javé, mediante o sacrifício de expiação que se fazia naquele dia. O sumo sacerdote, depois de ministrar por si mesmo, imolando o novilho, separando as suas carnes e queimando-as no fogo do altar, tomava o sangue do novilho, tingia as 4 pontas do altar de sacrifício. O animal era o substituto de Arão e também dos seus filhos. Então, em primeiro lugar, o sacrifício era pela própria vida dos ministrantes. Depois desse ato, o sacerdote lavava os pés, as mãos, na pia de bronze ou de cobre, que ficava na entrada para o lugar santo, e até então o sumo sacerdote ficava à vista de todo o povo no pátio do tabernáculo. Depois de lavar-se, o sumo sacerdote vestia-se com as roupas feitas especialmente e ministrava então com um incensário, com brasas do altar do incenso, e intercedia por si mesmo e intercedia pelo povo, pedindo perdão pelos seus pecados no altar de incenso no lugar santo. Uma vez sacrificado o bode expiatório, o sumo sacerdote tomava o seu sangue e então ele adentrava ao lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo. Chegando diante da arca da aliança e o seu propiciatório, aquela tampa especial que cobria a lei do Senhor, o sacerdote então aspergia o sangue da expiação nas 4 pontas da arca. Não havendo nenhuma rejeição da parte de Deus, significava que a oferta pelo pecado havia sido aceita e o povo então podia glorificar a Deus. Isso acontecia quando, uma vez ministrada a expiação lá no lugar santíssimo, o sacerdote saía para fora, e quando o povo via a face do sumo sacerdote, que ele estava vivo, então o povo fazia festa, o povo glorificava a Deus, porque Deus aceitou a sua oferta e o perdão dos seus pecados. É bom a gente aprender esses detalhes. Nessa oferta pelo pecado, a expiação foi feita por Jesus Cristo, que se tornou o nosso substituto,
E o seu sacrifício foi feito no Calvário. Ele foi a oferta pelo pecado de todo mundo. Que Deus lhe abençoe no entendimento dessa lição, na compreensão das verdades inseridas neste assunto, e que os seus alunos entendam isso de um modo especial. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima aula, permitindo o Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.